Começar a nossa live. O que a gente vai falar hoje, né, aqui na nossa conversa? A gente tá com uma dificuldade muito grande, né, de um dia para a noite. A gente foi simplesmente dada a missão para nós, professores, de sermos quase que youtubers, né, de aprender a fazer uma videoaula, né? E aí o que eu fiz aqui foi reunir, né? E aí é uma coisa muito interessante, essa live aqui, ela marca uma série de conteúdos que a gente da Jovem Gênios vai começar a liberar na semana que vem, sobre justamente como construir uma videoaula. Então a gente vai fazer um vídeo compilado geral e depois a gente vai se aprofundar. É o mesmo movimento que a gente fez para poder dar as dicas da época do corona, né, e tudo mais. Da época não, ainda está ainda. Logo no início, na primeira semana que lançou, como fazer a educação digital com corona, sabe? Então, assim, muito legal vocês estarem aqui, porque a gente vai fazer esse movimento para poder... tudo isso que eu vou falar aqui hoje, a gente vai fazer segmentado, a gente vai entregar esse conteúdo para vocês de graça aí na live. Galera, uma coisa que é muito importante, tá? Eu vou trazer alguns conceitos que são legais de vocês terem, e eu vou dividir essa nossa live aqui em algumas etapas, tá? A primeira divisão que eu vou fazer vai ser de alguns conhecimentos, de alguns termos, tá? Que são termos interessantes de vocês explorarem como técnica para poder melhorar ainda mais a videoaula de vocês, beleza? Segunda etapa, segundo momento, a gente vai falar sobre gestão de aprendizagem dentro do modelo de educação à distância, dentro do modelo de EAD, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e aonde se encaixa cada fase, né, da construção de uma videoaula no modelo de gestão de aprendizagem. O terceiro momento, a gente vai se aprofundar sobre cada um deles e eu vou dar algumas dicas, né, do que é perfeito e do que a gente tem como criatividade de gambiarras para resolver o nosso problema, beleza? Então essa é a ideia, essa vai ser a nossa trajetória ao longo de 1 hora. Lembrando para vocês que eu sempre falo durante 40 minutos, 45 minutinhos, os 15 minutos finais, os 10 minutos finais, a gente tira dúvidas. Então, ao longo daqui, se vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, coloquem. Por quê? As suas dúvidas são as dúvidas dos seus amigos, são as dúvidas da galera que está aqui na live, e a gente pode ter essa troca de uma forma muito singular, né? Aqui é um movimento da gente trocar. Aqui é um ambiente de troca, como qualquer ambiente de aprendizagem. Beleza? Gente, o primeiro grande desafio que a gente tem, como vai fazer uma videoaula, é chamar a atenção dos nossos alunos, né, da pessoa que vai, do telespectador, como eu estou tentando chamar a atenção de vocês, sabe? É o primeiro desafio que a gente tem. Então a gente tem que trazer gatilhos para poder chamar a atenção, né? Porque a gente tem diversas coisas que podem dispersar a gente ao longo desse processo, tá? Antes de qualquer coisa, a live vai ficar salva, a gente vai divulgar para vocês o link, a gente vai... Esse é um movimento normal, tá? A gente sempre salva e bota no IGTV da Jovem Gênios, no nosso canal do YouTube também, tá? E aí, como é que funciona? Quais são os conceitos que a gente tem primordial para o desafio de chamar a atenção? A primeira coisa, né, e aí eu queria muito falar com vocês, que se vocês pararem para poder pensar, nos professores que marcaram a vida de vocês, todos eles eram altamente autênticos. Eles tinham uma personalidade e eles usavam essa personalidade dentro da sala de aula. Então aqui é o movimento de vocês terem a personalidade de vocês, terem a autenticidade de vocês e colocarem ela aplicada ao seu modelo de videoaula. Cara, eu acredito muito como professor que nós somos artistas. Cara, cria a sua arte, não existe um padrão certo de videoaula, né? É o que eu costumo falar, né? O domínio que a gente tem que ter como técnica, ele é muito pequeno, se a gente entender que é um processo de criação, né? A gente entender que é um processo, né, de desenvolvimento de soluções, tá? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é que a gente pode pensar numa videoaula de uma forma processual, mas por mais que a gente pense numa forma processual, o desafio maior é você trazer autenticidade. Então, cara, quebra assim totalmente a barreira do cara logo de início que está vendo ali como telespectador, botando a sua autenticidade. Então, se você, por exemplo, tiver uma camisa que você acha divertida, que os seus alunos gostavam que você fosse, né, quando dava aula, que eles sempre falavam da camisa, com alguma palavra-chave, com alguma mensagem, cara, usa a camisa na live. Pô, se você tem uma peruca, se você tem um chapéu engraçado, se você tem um óculos,
cara, você já vai se diferenciar, mas dentro do que você é, sabe? Eu, por exemplo, lá na Jovem Gênios, lá no nosso estúdio, a gente tem peruca, a gente tem uma série de acessórios, né? E aqui na minha casa, a minha noiva, né, ela é cantora, né? E aí ela tem algumas coisas, só que eu fiquei desde ontem tentando desenrolar ela para ela poder me emprestar uma lace rosa dela, né? Que é uma peruca rosa, que eu ia fazer a live de peruca rosa, mas ela não deixou de jeito nenhum, me falou que foi quantos milhares foi aquela lace, que é para performance, alto estilo, enfim, ficou até me zoando e eu não consegui a lace, mas eu queria muito ter feito essa live de peruca rosa, porque ia chamar a atenção de vocês iam interagir, vocês iam gostar. Então o primeiro ponto é, traz a sua personalidade, traz a sua autenticidade para poder botar dentro da videoaula. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é essa. A segunda coisa é que as pessoas se conectam não com o que a gente entrega de melhor, não quando a gente não erra, sabe? As pessoas se conectam com a vulnerabilidade. E aí o que é interessante da vulnerabilidade? Quando você chega para o seu aluno, na live que você está fazendo, no videoaula que você está fazendo para ele, e aí você fala assim, cara, olha só, gente, está sendo um desafio gigantesco aqui para mim, porque o meu cachorro, ele late a beça. Eu já tomei tantos e tantos processos do condomínio porque o meu cachorro, ele late. Então, se ele latir no meio da nossa videoaula e eu falar para ele poder ficar quieto, Bill, fica quieto, né? Ele vai entender que o Bill não está quieto, entendeu? Então, assim, o meu vizinho bota som alto. Isso é uma coisa que acontece. Se rolar um forró aqui no fundo, é porque ele ainda é meio brega, o meu vizinho, né? Se rolar um forró no fundo, gente, desculpa, vai com forró mesmo. Então, assim, quando você traz a vulnerabilidade, fala, gente, eu estou testando, eu estou aprendendo ainda, me ajuda, né? Todo esse movimento a gente consegue trazer e entregar de uma forma muito efetiva, cria uma conexão muito grande. E a segunda coisa é o propósito, cara. É uma maneira da gente criar a conexão com os nossos alunos, com o propósito de, cara, estamos cheios de problema aqui para poder fazer isso acontecer, mas eu tenho um compromisso com você, aluno. Então, cara, eu tenho esse compromisso como você, aluno, que eu preciso entregar esse conteúdo para você. E aí, além disso, quando você verbaliza isso, existe um ponto, antes de vocês começarem a elaborar qualquer aula, que vocês têm que pensar. Que é o seguinte, se eu fosse aluno, eu ia gostar dessa minha videoaula? Então, se a resposta for sim, sendo muito sincero, eu continuaria ouvindo eu falando. Tudo que você vai falar aqui é realmente interessante? Essa pergunta pode parecer boba, mas ela é extremamente importante de ser feita, beleza? Então, essas são as primeiras 4 dicas que eu te dou para você poder ter uma videoaula de sucesso, beleza? Tem um conceito que, assim, imagina, cara, a gente tem 50 minutos de aula, tá? Em média, 1 hora, 45 minutos. Cara, você vai ficar falando 45 minutos, 50 minutos direto, é muito difícil prender a atenção dos alunos durante 50 minutos. É uma coisa que hoje é incabível, sabe? Então, cara, existe um conceito que o nome é microlearning. Qual é a ideia? São vídeos curtos, de aproximadamente entre 5 e 10 minutos, que você coloca um conteúdo. Esse conteúdo, você gera alguns links para ele poder se aprofundar. Então, você deixa dicas, você deixa assuntos para ele aprofundar a aprendizagem dele de uma forma onde eles se interessem. Então, tudo que eu falei aqui com vocês, a ideia que eu tive é de trazer, né, para vocês, sabe, uma forma de vocês criarem mais interatividade, sabe? De vocês criarem uma videoaula de... Então, assim, todas as coisas que eu construí, eu pensei. Eu escrevi no meu roteiro, mas o mais interessante é que eu coloquei a proposta, né, cabível para uma live. Nas videoaulas que a gente vai fazer, usando um conceito de microlearning, que é justamente pequeno tempo de uso, né, pequeno tempo de vídeo, cara, eu não vou ficar falando a quantidade de conteúdo que eu vou falar aqui com vocês, entendeu? Então é melhor vocês passarem vídeos curtos, botando gatilhos, separando em etapas, para que assim ele continue vendo. Então, cara, a ideia é sempre trazer um movimento de um vídeo, né, para outro vídeo. Então é essa a ideia, beleza? Então o primeiro conceito é o microlearning. E aí quando você usa o conceito do microlearning, né, que é o microaprendizado ali em 5 minutos, é muito interessante porque você entra dentro de um outro conceito que faz muito sentido, que a gente fala muito hoje, tá? Que é o conceito de lifelong learning. Quando o aluno se apropria de alguma forma sobre aquele conhecimento que ele está tendo, tipo, veja, quando você introduz um assunto de uma forma mais curta, mais segmentada,
e o aluno se aprofunda estudando por ele mesmo, criando, desenvolvendo, arquitetando, estruturando, ele leva aquilo dali para a vida muito mais, durante uma forma muito mais, quando a construção é própria, ela é muito mais longa do que a gente simplesmente passar aquele conteúdo, sabe? Não fica um repositório de conteúdo, que é o grande medo que a gente tem, sabe? De tipo, a gente sai socando conteúdo e não dá o tempo do aluno processar e ele criar, tá? Me perguntaram, esses vídeos curtos que você diz é embutido na live? Não, aqui na nossa live, eu estou dentro do vídeo, eu estou fazendo totalmente contra o microlearning e totalmente contra o lifelong learning, né? A live ela tem uma proposta de 1 hora, então eu vou seguir a proposta de 1 hora. Mas os vídeos, para poder a gente causar realmente interesse de alto nível, né, e trazer flexibilidade com esse vídeo, poder rever, poder paralisar, a live ela perde isso. Então, assim, a live é diferente de uma videoaula, tá? É uma videoaula ao vivo que é uma outra pegada, é muito mais interativa. Aqui vocês estão perguntando, vocês estão acenando, né? Tá entrando gente falando oi para mim, ao mesmo tempo que eu estou explicando. Então aqui, inclusive a live, veja gente, a live é o passo 2, tá? Primeiro fica maduro na videoaula e depois já para a live, porque o desafio da live é maior do que, envolve outros aspectos, outras coisas que você precisa aprender, do que simplesmente a videoaula, tá? Então eu já falei do microlearning, falei do lifelong learning, e outra coisa, cara, traz cognitivos do dia a dia deles. Agora é o momento de vocês criarem o rapport, né? Rapport é uma técnica onde a gente cria conexão com os alunos, sabe? E existem diversas formas de criar conexão, desde o propósito, desde de algum assunto que vocês têm em comum. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fui fazer um desafio, né, com a Jovem Gênios mesmo, sabe? Dentro de uma sala de aula, e o professor se amarrava em Star Wars. E os alunos também, sabe? Então, assim, ele fez um desafio dele, foi o único que teve da história da Jovem Gênios até hoje, né? Isso é muito maneiro. Que teve, no final, o vencedor ganhou um par de ingressos com 2 pipocas para ir no cinema e ver o Star Wars, porque ele já tinha marcado que no final do bimestre, se a turma tivesse mandado bem, eles iam ganhar Star Wars, sabe? Então, assim, muito essa a ideia. É trazer a sua personalidade e conectivos que ligam vocês do dia a dia, beleza? Outra coisa que é muito importante vocês pensarem. Se vocês estiverem em busca de uma live perfeita, 100% perfeita, tipo, 100% perfeita. Cara, eu quero tudo perfeito, eu quero com a luz perfeita, com o quadro perfeito, com... Cara, vai demorar muito tempo. Você vai ter que aprender a editar, você vai ter que fazer uma série de coisas. E aí eu quero introduzir para vocês um conceito de startup, né? E aí, assim, o que é interessante, cara, no conceito de startup? Startup é na alma dela a validação. E aí o que a gente faz? A gente tem um conceito que a gente chama de MVP, mínimo viável produto. Então, o que você tem que buscar é a sua mínimo viável videoaula, sabe? Esse é o conceito que você tem que trazer. Cara, o que é o mínimo que eu tenho que entregar dentro do que eu tenho? Então, eu tenho que improvisar, cara. Por quê? Porque muitas vezes, se eu ficar esperando para poder comprar todos os materiais de audiovisual, se eu tiver que ficar esperando isso tudo, nunca vai sair. Então, aqui a ideia é você improvisar com consciência e com qualidade. E a ideia é que vocês vão evoluindo. Então, a primeira vez que eu fiz a live aqui com vocês, eu não tinha já um reparato, não tinha um passo a passo. Agora eu tenho um processo para poder criar uma live para vocês, sabe? Eu já sei quanto tempo demora, eu já sei o que eu preciso colocar, eu já sei onde que eu preciso posicionar meu celular, eu já sei a altura que eu preciso colocar, eu já sei aonde a luz tem que entrar. Mas por quê? A primeira vez eu errei. A segunda vez que eu fiz, eu também errei. A terceira eu errei. Agora, como já está na quarta, na quinta, eu estou parando de errar. E eu vou continuar errando. Porque se eu não errar, eu não aprendo. Então, não seja de verdade, gente. Não seja, como que eu posso dizer? Muito criterioso com você. Sabe, de tipo, olha, eu tenho que entregar uma live perfeita, tem que ser igual uma videoaula de um estúdio mega profissional. Cara, adapta para sua realidade, beleza? E uma outra técnica que eu quero falar com vocês é a técnica de copywriting. A copywriting é uma técnica que você pode usar tanto para poder escrever quanto para falar. E aí o que é interessante? Hoje, e todos os textos que eu mando para vocês, divulgo para vocês e tudo mais, 100% desses textos, eu começo fazendo uma pergunta indo na dor de vocês. Então quem recebeu o texto meu, recebeu a seguinte frase. Meus alunos não assistem a minha videoaula. E agora?
Isso realmente deve ser a dor de várias pessoas que estão aqui, sabe? Então, assim, o fato de trazer uma conexão numa dor, num problema, numa pergunta, é o que você precisa para poder iniciar o seu vídeo. Além disso, existem outros gatilhos que você pode utilizar. O fato, por exemplo, de eu falar, fala, grande Paulo, beleza? Eu gosto do Paulo, eu acho ele um cara fantástico, ele mandou aqui, grande café. Pô, o IMF, tá aqui geral, pô, fala IMF, tranquilo? Esse fato de eu criar essa conexão com vocês é uma técnica de copywriting, onde, a partir do momento que eu trago aqui com vocês essa conexão e eu crio com vocês um canal, vocês se sentem interativos aqui, vocês querem participar, vocês querem comentar. Então, isso tudo tem um motivo, né? Então, assim, quando eu peço para vocês, botem as questões aqui, é uma técnica de copywriting. São vários os gatilhos que a gente vai utilizando ao longo do tempo. Então, vale muito a pena vocês estudarem sobre copywriting, porque é uma técnica que vai ajudar vocês a saírem de um modelo de videoaula para um outro patamar de videoaula, beleza? Além disso, uma outra técnica que eu gosto muito, e que eu vou usar elas para vocês aprenderem sobre meta-aprendizagem, usando a meta-aprendizagem, que vai ser o que eu vou liberar nos vídeos, o processo de meta-aprendizagem é um processo onde você aprende com a forma, tá? Então, vamos supor que existem diversos formatos de vídeo. Um deles é quando você está falando, sendo filmado, o foco é total em você, com alguma coisa atrás. Então, ao invés de eu simplesmente falar sobre esse exemplo, vocês estão visualizando que esse exemplo funciona. Não estão visualizando? Então, imagina que, quando eu falar dos formatos de vídeo, e aí quando eu falar, olha, tem um formato de vídeo que você filma a sua mão escrevendo. Ao invés de eu falar que existe esse formato, você pode filmar a sua mão escrevendo para poder explicar esse formato. Ou seja, a forma como você está transmitindo o aprendizado traz aprendizagem. Então, usa a meta-aprendizagem. O que eu quero dizer? Cara, se você é um professor de física, por que você não tenta correlacionar, por exemplo, as interações de vídeo que existem, né, em relação às trocas, ao como funciona a parte eletrônica do celular? Por que um vídeo sai daqui, da onde que eu estou, e chega até você? Se você é um professor de matemática, quantos likes... Gente, vai percebendo quantos likes aqui a gente conta aí quantos likes a gente está recebendo até o final. São N as maneiras que a gente consegue usar o próprio formato do vídeo para poder trazer o aprendizado, tá? E assim, esse é o processo de meta-aprendizado. E aí, agora a gente partindo para o segundo bloco, a gente já falou de algumas técnicas, sobre algumas coisas que vocês podem se aprofundar e que eu vou fazer um vídeo se aprofundando um pouquinho mais sobre ela. A segunda coisa que eu quero falar e aí é muito interessante, porque existe um paradigma. A gente separa a educação tradicional, que a gente conhece da sala de aula, com o EAD. E aí, quando a gente faz esse distanciamento, a gente esquece que o EAD também precisa de gestão de aprendizagem. E aí, sabe o que está acontecendo agora? Eu estava lendo um artigo muito legal que saiu, né, eu assino, né, como que diz, uma revista científica, né, e ela estava falando que era a grande hipocrisia do coronavírus no Brasil. Professores fingem que explicam, né, com educação digital, pais fingem que usam aquilo, os alunos fingem que fazem os exercícios, as tarefas, e vêm às aulas, e no final a gente finge que todo mundo aprende. E aí o grande questionamento que ele traz a educação à distância também precisa de gestão de aprendizagem. E aí, gente, quando fala de gestão de aprendizagem, é muito interessante, tá? Porque gestão de aprendizagem é um tema que é fantástico, que é hiper complexo, só que existem várias metodologias que podem trazer essa gestão de aprendizagem. A gente tem algumas delas, que eu mais gosto, que é o que eu vou explicar para vocês agora, que foi a mais completa que eu conheci até hoje, que é o PDAF. O PDAF é uma sigla, né, que a gente consegue abreviar de planejamento, desenho, avaliação e feedback. Então, PDAF. Planejamento, desenho, avaliação e feedback. Essa gestão de aprendizagem você pode fazer para qualquer aula sua, e para a educação digital, uma aula digital, você também vai utilizar esse conceito, né, do PDAF. O PDAF, existem vários artigos hiper legais, hiper legais, desenvolvidos pelo INSPER, pela faculdade INSPER, aqui em São Paulo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre PDAF foi dentro de uma aceleradora de produtos educacionais, a Future Education. E aí, dali eu me apaixonei, porque eu mergulhei no estudo sobre o PDAF e, cara, é fantástico. E aí, por PDAF, né, quando a gente falar dessa gestão de aprendizagem, é o que eu vou explicar para vocês. O primeiro P, que é o planejamento.
a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro deles é o objetivo de aprendizagem. E aí, galera, qual é o ponto, né? No objetivo de aprendizagem, a gente tem que ser deixar um pouco de ser egocêntrico, de olhar para o nosso umbigo quanto professor, porque o objetivo, muitas vezes, a gente coloca, eu já vi várias vezes, tá? Em vários professores diferentes, que é, o objetivo de aprendizagem dessa aula é passar os conhecimentos sobre o assunto X. Cara, passar o conhecimento, o objetivo está sentado em você. Porque quem está alcançando esse objetivo é você. O objetivo de aprendizagem, o foco é no aluno. Então você, professor, é simplesmente um mediador. Você passa esse conhecimento, mas o objetivo de aprendizagem é no aluno. Então, quando eu penso no planejamento, a primeira coisa que eu penso é no objetivo de aprendizagem. Então, faça isso no vídeo de vocês, sabe? Na estrutura da sua videoaula. Cara, qual é o ponto? Eu sempre tento pensar assim, ó. Imagina como se fosse um provador de roupas dentro de uma loja de marca, beleza? Então, pensa assim, como que o meu aluno entrou antes do provador e como ele vai sair depois que eu der a marca. E aí quem dá a roupa para ele poder vestir dentro do provador sou eu, professor. Então, tenta pensar como que ele entrou e como ele vai sair com a roupa que eu estou dando para ele, né? Com a forma como eu estou entregando para ele, a roupa que eu estou entregando para ele. E aí, nesse tipo de coisa, né, nesse pensamento, a roupa é nada menos do que a videoaula. Então, tenta a estrutura mesmo. Pega uma folha de papel, bota lá, ponto A. O cara não sabe sobre tal coisa. Ponto B. Eu quero que ele aprenda isso, isso e isso. E aí, quando você tem essa trilha muito clara do ponto A para o ponto B, você pode ter, e aí que é a magia de tudo, já como a gente está falando de microlearning, o que a gente faz? A gente separa em blocos para poder fechar esses blocos. Como eu fiz ali no início com vocês, olha, eu vou falar das técnicas principais, eu vou falar sobre gestão de aprendizagem, depois eu vou me aprofundar sobre cada uma das partes da gestão de aprendizagem. Eu acabei de criar blocos, eu criei 3 blocos para a nossa conversa de agora, não é? Eu estou no meu tempo, entendo que eu estou na metade do segundo bloco, estou no tempo bem razoável e acredito que eu vá conseguir entregar todo o conteúdo para vocês da forma como eu imaginava. Então, eu criei um objeto de aprendizagem, saindo do ponto A para o ponto B. Segunda coisa muito importante, público-alvo. Então, o que é importante a gente tirar para o nosso público-alvo? Cara, para quem que você está fazendo aquilo? Se você botar, por exemplo, uma camisa social, para uma criança de sexto, você não cria conexão com ele. Cara, raspa a cabeça, pinta o cabelo, vai na sua essência, autenticidade, gente, bota peruca, brinca, ri, conta piada no meio da videoaula. Você precisa falar o mesmo canal de comunicação deles, no formato seu, no que você acredita que tem valor, que entrega valor. Cara, é você é único. E isso que te faz o professor mais foda para aquela criança, sabe? Eu não consigo, por exemplo, falar aqui com vocês se eu não puder gesticular. Por quê? Porque eu ensino, quando eu falo de alguma coisa, gesticulando. Não tem nenhuma outra forma de eu falar aqui com vocês se eu não tiver com a minha camisa preta, porque eu tô com camisa preta, camisa normal, em qualquer lugar. Então, assim, é a sua personalidade, é a forma como você constrói. Traz autenticidade nesse processo, que as pessoas vão se apaixonar pela sua videoaula. Esse é o caminho, tá? Então, o público-alvo para você poder encaixar. E aí, o grande desafio do público-alvo, vou dar uma dica massa para vocês. O grande desafio do público-alvo, né, é que, na minha videoaula, né, na minha sala de aula normal, eu vejo a interação dos meus alunos, sabe? Então, assim, eu vejo que o meu aluno, ele tá rindo, ele tá chorando, eu brinco com ele, eu vejo que o cara tá entendendo, não tá. Na videoaula eu perco isso, cara. E isso é uma das coisas que eu gosto muito. E aí eu vou trazer uma dica para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Esse aqui é o feijão. Quem é o feijão? O feijão é um ursinho, né, bem carinhoso, tá vendo? A gente chama ele de feijão aqui. O que eu faço em toda videoaula que eu faço? Eu pego o feijão, boto ele atrás da câmera, e aí, é bem legal, pega uma foto daquele teu aluno que você gosta mais, ou aquele que mais te pentelha, que tu tá com saudade, cola no feijão aqui, ó, bota aqui, ou bota no celular, bota alguma coisa que relembre aquele aluno e dá aula pro feijão. Aí eu dei aula pro meu público-alvo, sabe? Então, quando eu vou fazer a filmagem, eu boto o feijão e aí eu falo pro feijão, como se o feijão estivesse aprendendo, tá? Então essa é uma dica hiper legal, né, para vocês fazerem em questão do público-alvo, beleza? Tá. Eu já falei um pouquinho então sobre esse conceito, né, do planejamento. E aí o planejamento é um momento onde você vai desenhar, você vai escrever e desenhar a parte do desenho, você vai escrever e desenhar como você vai avaliar, você vai escrever e desenhar como você vai tirar o feedback deles.
Quando a gente fala de desenho de aprendizagem dentro de uma videoaula, tem 4 coisas que são muito importantes. A primeira coisa que é muito importante como desenho de videoaula, numa videoaula, né, sobre o D ali do PDF da videoaula, o primeiro deles a primeira coisa que você tem que considerar é a metodologia. Então, cara, o que eu vou usar como método? Qual vai ser a metodologia de aprendizagem? E aí a gente tem inúmeras que a gente pode explorar, sabe? Então, assim, a gente pode fazer, né, um aprendizado baseado em fenômenos, um aprendizado baseado em gamificação, um aprendizado baseado em aula invertida. Cara, são várias e várias as metodologias. Por exemplo, eu vou citar 2 para poder ficar um pouco mais fácil para a gente poder compreender e dar check, né, nesse assunto. Primeiro, cara, vocês podem gamificar. Vocês já pensaram em fazer? Olha que maneiro. Vocês já pensaram em fazer uma caça ao tesouro? É gamificação pura, tá? Caça ao tesouro em cada etapa de cada microlearning. Imagina se você manda 4 vídeos, né, para os seus alunos, tá? Onde o vídeo 1, ele tem uma dica que vai liberar para o vídeo 2 acontecer. Que tem uma dica que vai liberar para o vídeo 3 acontecer, que tem uma dica que vai liberar para o vídeo 4 e no final ele ganha alguma coisa porque ele conseguiu responder as perguntas ao longo do caça ao tesouro. E aí ele foi lá caçando os tesouros dele e conseguiu fazer isso de uma maneira mais rápida. Cara, isso por si só já vai trazer uma interação absurda. Mesmo que você... E aí é simples, você vai falar assim, Bernardo, o que a gente pode dar para ele? Cara, dá meio ponto extra, dá um reconhecimento na sua rede social, sabe, como professor, botando ali, cara, o ganhador do caça ao tesouro foi o aluno tal, bota um certificado para ele. Cara, você já gamificou, com uma gamificação hiper simples, e você trouxe algo diferente de uma videoaula normal, onde está 50 minutos a pessoa falando e você ouvindo, beleza? Então, caça ao tesouro é um exemplo. A segunda coisa, cara, pô, gente, vamos fazer o seguinte... eu vou mandar um videozinho curtinho no nosso grupo do WhatsApp, e esse vídeo curtinho do nosso grupo do WhatsApp, né, eu vou falar sobre qual é a nossa proposta. E aí eu vou vir para eles fazendo um modelo de aula invertida, tá? Gente, olha, o que acontece? O fulano, né, os 4 alunos, o João, a Maria, o Renato e o Augusto, eles são os 4 alunos que vão falar para a gente sobre o tema hoje, né, na nossa live, vai ser eles que vão tocar, eles que vão fazer esses 4 vídeos, tá? O tema vai ser esse. E aí o que você faz? Você introduz, você coloca para os alunos pesquisarem, eles criarem, e aí você deixa eles livres para poder, tipo, imaginando que o Augusto toca violão, para o Augusto tocar violão e explicar o conceito sobre química, sobre matemática, sobre física, sobre português, sobre literatura. Cara, deixa ele livre, sabe? Então, assim, a Maria, ela gosta de rap, ela gosta de desenho. Então, assim, isso é muito legal, porque, cara, você dá autonomia neles e você está fazendo uma aula invertida para eles. Eles estão sendo protagonistas, e aí dentro de um grupo de WhatsApp, você tem videoaula bem interessante, o seu aluno vai aprender sobre várias coisas, ele vai desenvolver outras habilidades de comunicação, ele vai desenvolver várias e várias outras técnicas, ele vai realmente entender o poder do videoaula, vivendo uma videoaula, que é melhor meta-aprendizagem do que essa. Então, assim, cara, é um modelo que vocês podem usar. E aí, dependendo da metodologia que você usa, você tem formatos diferentes de videoaula, tá? E aí, quais são os formatos de videoaula que você tem, tá? Primeira coisa, você pode gravar com o celular, né, olhando, e aí são níveis de complexidade, tá? Então, primeira coisa, Bernardo, tô com vergonha de gravar, porque eu nunca gravei. Cara, pega um celular, bota ele em cima de uma... Imagina, ó, aqui é a bancada, e aqui tem o segundo degrauzinho de uma estante, beleza? Bota o seu celular virado, aqui na bancada eu ponho uma folha de papel, essa folha de papel eu boto o celular para o aluno ver, que já está filmando daqui, para o aluno ver eu escrevendo. E aí eu vou escrevendo ali como se fosse um quadro. Esse modelo dele filmar e olhar a sua mão, existem 2 tipos, tá? A primeira coisa que você pode fazer é já colocar a folha escrita, então tipo essa folha aqui é a minha colinha, tá vendo? Eu já posso botar essa folha e vir só falando sobre cada um dos tópicos, ou eu posso filmar eu escrevendo cada um dos tópicos, né? Então são esses 2 formatos que a gente tem para filmar à mão, tá? Segunda coisa, você pode gravar você falando para a tela do telefone. E aí, gente, esquece essa coisa de preciso de uma câmera Nikon super mega power com uma infraestrutura absurda que custa R$4.000. Não, você pega o seu telefone, você precisa do seu telefone, isso já é importante, tá?
Eu vou disponibilizar a minha cola. Fica tranquilo, a minha cola tá aqui comigo. Com certeza, Felipe. Cola boa, né? Tô com cola boa. A segunda forma que a gente tem de gravar é você falando, né? Então a primeira coisa é, cara, a atenção tem que estar na forma, tem que estar no que você está falando. Então, não tenta botar, e aí a não ser que isso seja o seu objetivo, esteja dentro do seu objetivo de aprendizagem e se faça parte da sua autenticidade, né? Cara, mas quero passar mais a forma, mais clareza, um comunicado. Então, não usa, por exemplo, uma roupa que chame muita atenção, sabe? Tipo, tira o foco. Por exemplo, uma ideia, tá? E aí, respeitando a autenticidade, mas também tem o limite da gravação. Cara, listra. Pô, brother, lista dá muito ruim. Que vocês vão ver na hora de editar. Cara, lista é uma merda. Não usem lista. Não, de jeito nenhum. Então, lista vertical, lista horizontal, esquece, anula. Camisa para poder usar na videoaula. Não pode ser lista. Porque atrapalha, e aí dependendo da filmagem, não sei se vocês já viram, ela fica tremendo, sabe, as listas. É muito ruim. Então, usem uma camisa lisa ou uma camisa do jeito que vocês queiram usar, né, mas que não atrapalhe tanto da forma como você está falando, tá? E aí, a gente tem ali a camisa preta e um fundo branco, ou uma camisa branca. O legal é o contraste, tá? Imagina assim, tipo, se eu tivesse com a parede branca, com a camisa branca, todo branco, sem barba, não dá pra ver só minha boca. Então, vamos trabalhar com isso, tá? Vamos trabalhar com essa tonalidade. Outra coisa que vocês podem usar é essa coisa aqui, ó, TV. Pô, cara, bota na TV, cara, a sua apresentação. Bota o seu PowerPoint na TV e você fala com o PowerPoint, apresentando com o PowerPoint, e aquele aluno vê o PowerPoint que você está criando ali na sua TV, você vai passando no computador, espelhando na TV, beleza? Tá? Toma cuidado só com uma coisa na TV. Essa coisa que está acontecendo aqui, ó, tá vendo o reflexo? Isso aqui é o reflexo, ó, ali, isso. O reflexo, esse é o reflexo da luz central e esse é da minha câmera que está tirando toda a minha claridade aqui. Então, toma cuidado só com isso, para os alunos terem clareza e verem. E além disso, uma dica para a televisão usa o fundo que você vai criar ali a sua videoaula, né? Ou um fundo claro, tipo branco com uma letra preta, ou ao contrário. Então faça esse contraste de cores, tá? É uma outra dica bem legal. A terceira coisa Bernardo, tenho na minha casa um quadro branco, né? Para eu poder usar igual a minha aula e tudo mais, né? Então tem um movimento muito grande de compras de quadro branco que pode chegar para o Sedex. Cara, mas tem gente que não tem lá os R$60, os R$100 para poder colocar no quadro branco. E aí, a gente pode fazer uma coisa que eu fiz que, cara, fica muito massa. É pegar folha branca 4, sabe? Então, tipo, folha branca. Você pega a folha, alinha com outra folha e você vai colando essas folhas na parede com durex. Que aí aquele durex bem fininho, depois você só tirar. E aí ali você tem um quadro branco para vocês poderem usar. Uma das gravações que eu vou fazer para vocês, né, vai ser justamente usando esse quadro, para vocês poderem ver. Que aí, quando eu terminei aquela aula, eu tiro aqueles quadros, sabe? Então, eu tiro todas as folhas, e aí a parede está limpa, tá tudo certo, tá? A letra não fica invertida na TV, depende. Se você quiser ficar se vendo, fazendo, ela vai ficar invertida. Mas se você inverter o celular, não. Vai estar lendo normal, como se vocês estivessem vendo, tá? Beleza. E aí, continuando, né, o quadro branco ou o quadro de folhas brancas, tá? Então, você pode adaptar, não precisa comprar um quadro branco. Eu não queria comprar um quadro branco, eu fui lá, meti as folhas do branco, vocês vão ver que funciona muito bem, tá? Seguindo o terceiro modelo que a gente pode ter de formato de videoaula, é gravar a tela do celular ou a tela do celular ou a tela do computador, tá? No celular, existe um aplicativo que é muito interessante, né, que é o nome do aplicativo é gravador de tela, literalmente, e você vai gravando a tela e passando. Então você pode fazer no próprio celular, para o aluno, uma facilidade gigantesca. Imagina, você cria ali o PDF, bota o seu telefone, seu fone de ouvido, fica só passando o dedinho que resolve. O Loom justamente, eu ia responder agora do Loom, né, é um aplicativo que aparece no canto enquanto você passa o slide, né, ele te ajuda na gravação de vídeo. O Loom é uma das coisas que eu vou indicar para vocês gravarem em tela do PC. Funciona muito, né? O Loom, mas eu gosto muito do ApowerSoft, né? ApowerSoft. É um gravador de tela, se vocês jogarem no Google, é a primeira coisa que vai aparecer. Gravador de tela online, vai ser o ApowerSoft. E é hiper simples de usar, é muito tranquilo. Então, existem outros, né? O CamStudio, o EasyVisual também é muito utilizado. E
tem galera, eu não uso o Windows, né? Porque o Windows, tipo, eu uso, tá? Mas vamos supor que você não não use o Windows no seu computador, use Linux ou qualquer, tipo, é da Apple, né? E aí eu não uso o Windows e tudo mais. Existe um que é muito legal, que é o CRUT. K-R-U-T. Então, CRUT. Que é muito indicado também e é hiper interessante, tá? E aí a outra coisa também que a gente pode fazer, cara, é usar vídeos já prontos, que também funciona bastante. E aí existem algumas técnicas para você poder trazer uma melhor performance de pesquisa, né? Então existem formas diferentes, como, não sei se vocês sabem, mas quando você usa aspas na pesquisa, então vamos supor que gravador de tela online, e eu quero que a minha pesquisa apareça, seja com essa frase inteira, gravador de tela online. É só pesquisar entre aspas. Existem várias técnicas que eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, como pesquisar, como usar a ferramenta do Google, né, de forma inteligente, mais assertiva, mais rápida, mais direcionada para você poder... Sabe aquela vez que vocês pesquisam uma coisa e falam assim, caramba, não funcionou de jeito nenhum, de jeito nenhum? Então, muitas vezes a pesquisa que vocês estão querendo usar é justamente, tá faltando alguns conectivos para trazer essa melhor forma, tá? Perguntaram aqui, como eu faço para colocar áudio nos vídeos compartilhados? Cara, existe uma forma de vocês, e aí é bem tranquilo, tá? No próprio editor que eu vou falar para vocês, né, daqui a pouquinho, ele faz isso que você está me pedindo. Você pode gravar um áudio e botar em cima do vídeo que você já tem. Eu vou falar dele, ele é gratuito, tá? Eu estou terminando agora sobre a edição, é a última etapa. Então segura essa pergunta que ela é bem importante, tá? Outra coisa também é usar o Meet ou o Zoom para poder fazer a gravação, porque ele já permite fazer a gravação. Então é hiper simples, tá? E aí, quando a gente terminou ali sobre o formato da videoaula, agora a gente vai falar sobre cenário. Cara, o cenário é o ideal, né? E aí a gente vai pensando, tá? Primeira coisa, o seu celular, ele tem que estar preso. E aí ele pode estar preso, o ideal é se ele estiver preso por um tripé. Seja ele um tripé em pé, como esse daqui, tá vendo que ele prende para um telefone, tá? Ou seja ele num tripé menorzinho de celular, igual eu estou usando para poder apoiar na minha mesa. Então, esse é o ideal. Vamos agora para o mundo gambiarra, tá? Então, mundo gambiarra. O que o Bernard faz quando ele não tem um tripé? Vamos lá, deixa eu só pegar aqui para não dar ruim, para não quebrar nada, tá? Opa, vem cá, meu filho, que tu é grande. Todo mundo sabe que é desafiador para mim isso, porque eu sou estabanado. Sabe o que é isso, gente? Um cabideiro. Cara, eu pego o cabideiro e aí eu prendo com o cabideiro, né, uma fita durex, ou além disso, a gente também pode usar elástico, a gente pode usar aquela tirinha, sabe? De pão. Olha aqui a tirinha de pão. Tirinha de pão, cara, para poder prender. Imagina que coisa linda. Fio, gambiarra total. A ideia é, seu celular precisa estar paralisado. De todas as formas, ele precisa estar paralisado. Então, o cabideiro, se você tem um cabideiro, você já tem um tripé. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero te falar é que você já tem um tripé. Para com essa desculpa do tripé. Beleza? Segunda coisa que eu quero falar com vocês. Acústica. Poxa, cara, a melhor coisa que tem é a gente tentar o silêncio ao máximo. Bernard, porra, não, tá muito ruim, cara, tentei várias vezes. Sabe como que vocês vão ter uma acústica perfeita? O ideal é, pô, Bernard, quero agora começar a fazer um mini estúdio na minha casa. Tu pode pegar e comprar na internet espuma acústica, um pacote com 20, que cobre 5 metros quadrados, é uns R$70. Mas aí tem que comprar cola, é ruim para poder aplicar. Sabe qual é a melhor coisa que tem? Caixa de ovo, cara. Sabe, caixa de ovo? Só que só essa partezinha acústica, tá? Cara, pega ali, por exemplo, na minha casa que a gente come uma média de 12 ovos por dia quase, né? Acaba fácil, né, a caixa. Junta a caixa, põe onde tá mais... onde tá mais... fazendo mais barulho, tá? Que isso já resolve bastante, vai aliviar absurdamente, beleza? O som, gente. Pô, legal a gente ter um microfone de lapela, que é aquele que pendura na camisa. Bernard, não quero gastar R$150 no microfone, não acho que faz sentido. Você vai fazer igualzinho eu estou fazendo aqui agora, um menino gambiarra, meu microfone de lapela, tá lá na Jovem Gênios no estúdio. O que eu fiz? Cara, eu peguei um fone, né, e cortei um pedaço, porque assim aumenta a intensidade do que eu ouço de um lado, tá? E eu penduro perto da minha boca, assim vocês conseguem me ver.
e eu penduro na minha orelha. Aqui é uma forma de eu ter um microfone de lapela adaptado, beleza? Tá? Segunda coisa que a gente tem é em relação à luz, galera. Primeira coisa, cara, consigo fazer durante o dia. Usa a luz da janela. Não consigo fazer durante o dia. Vamos lá. Vamos para as gambiarras, tá? Ah, não, antes de falar sobre isso, quero fazer à noite. Vocês podem usar uma softbox, né? Que é o ideal, tá vendo? Que aquilo ali é para câmera mesmo, profissional. Uma softbox dessa tá em torno de uns R$150, por aí, R$130. E além disso, eu uso sempre lâmpada 40W. Tá vendo aqui, ó? 40W, quase caiu errado. 40 watts, né? É uma potência muito legal. Bernard, não quero nada disso, cara. Quero para gambiarra. Então vai me dando a gambiarra. Qual é a gambiarra, tá? Olha esse menino. Meu Deus, quanto tá arriscado isso aqui. Esse menino aqui é um abajur. Que se eu jogo aqui, olha aqui, ó. Olha a minha cara iluminada. Fantástico. Botei o abajur direcionado para onde eu tô gravando. Olha aqui, olha, gente. Quero iluminar essa parte. Olha aqui, eu botei o abajur, tá iluminado para mim. Que lindo, né? Então, assim, existe também a possibilidade, Alice, de fazer com pisca-pisca. Exatamente. Bota um aglomerado de pisca-pisca, em volta, né? Você pode botar papel alumínio e funciona a beça, tá? Então, matamos aqui o nosso problema com o abajur. Bernard, não tem o abajur. Cara, e aí eu vou falar para vocês. Se eu fui capaz de construir isso aqui, vocês também são, tá? Peguei uma folha de... peguei um papelão de uma caixa que a minha noiva comprou um secador de cabelo, cortei, e aí eu fiz justamente isso aqui, ó, tá vendo? Eu juntei, virou a caixa com durex, olha como ela tá feia, tá? Desse lado de cá, eu vou cortar isso aqui, e aqui eu vou encaixar um bucal de uma lâmpada, tá? Então, tipo, existe muita galera que tem, né, um bucal direto, você encaixa, e aí nessa parte aqui, você bota uma folha em branco, e assim você consegue passar a luz de uma melhor forma. Isso aqui é uma softbox semi-profissional, né, que consegue te ajudar para você poder fazer a sua videoaula, beleza? Galera, chegamos, né, na fase de Bernard, preparei meu vídeo, gravei, precisa editar. Galera, eu indico, para mim é o mais simples de todos, não sou mestre de edição, funciona, me ajuda, fica hiper legal. Vocês gostam do videozinho que fica lá na página do Instagram? Alguns, os mais antigos, sou eu que editava, tá? Agora a galera é profissional e tudo mais, mas quando eu editava, tem um aplicativo que o nome é YouCut. YouCut. Y-O-U-C-U-T. YouCut. Você consegue usar ele gratuito, você consegue fazer aquilo que perguntaram aqui, de botar um som em cima de um vídeo, você consegue botar música em cima do vídeo, você consegue botar imagem. Então o que eu faço? Eu produzo uma primeira imagem, que vai ser a tela, com o assunto do que eu quero falar, e aí eu começo a falar, boto um sonzinho no fundo para poder ficar legal, aumentar a animação, eu consigo fazer cortes, eu consigo descartar, cara, dá para poder fazer N coisas de uma forma muito fácil. Muito fácil, de verdade, gente. Com o próprio telefone. É muito tranquilo, é muito intuitivo, tá? Então, obrigado, gente. Melhor live da quarentena. Obrigado. Gosto disso. Todo professor fica bobo, né, com elogio demais. Obrigado pelo carinho. Então, assim, YouCut. Cara, terminei de editar no YouCut. Vai ter lá um botão que vai ser salvar vídeo. Tu vai apertar salvar vídeo. A segunda coisa que ele vai te pedir é: deseja compartilhar no YouTube? Você, como um sábio pigmeu, você clica em quero subir no YouTube. Você bota o nome que você quiser para aquele vídeo. Se você quiser começar uma carreira para ficar famosa, você deixa ele público, o vídeo. Se você não quiser ser famosa, você bota ele como não listado. O que é um vídeo não listado? Só quem recebe o link do vídeo consegue ter acesso àquele vídeo. Você coloca, sobe no YouTube aquele vídeo, manda o link para os seus alunos e eles assistem a sua videoaula. Você sabe o que você faz para não atrapalhar a sua memória do seu telefone? Você simplesmente apaga o vídeo que estava ali dentro, porque ele já está no YouTube. Gente, é basicamente isso que eu tinha para poder falar com vocês. Concluída a terceira fase. Trazei 2 minutos do meu planejamento, mas está tudo bem. A gente tem 5 minutinhos para poder tirar as dúvidas, tá? De vocês. Boa, Zé, obrigado. YouCut, assim mesmo. Obrigado, Marina, pelo muito simpático.
Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, eu acho que a principal coisa que eu quero falar aqui, antes de alguém fazer alguma pergunta, eu tô vendo aqui, o Gui que me direciona para as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algo assim do tipo. Tá, ó. Tá, não, por enquanto ainda não tem nenhuma pergunta. Ou foi muito bom, ninguém tem dúvida, ou não foi bom e tá todo mundo tranquilo, sem interagir comigo. Manda aqui pra mim um coraçãozinho, gente, que vocês gostaram, por favor, pra eu saber. Mas o que eu quero mais falar com vocês gente, não busquem a perfeição. Busquem só ser vocês mesmos, né? Vocês mesmos, que isso é o mais importante. E usem a gambiarra que vocês tiverem, a criatividade que vocês tiverem. O áudio seria de vídeo compartilhado. Fantástico. Tem como você fazer sim, tá? A pergunta, tá? O que é o áudio de link compartilhado? Você pode pegar... Pô, isso é hiper interessante. Que é transformar... Joga no Google, tá? Transformar YouTube para MP4. Ou vice-versa, tá? Você pode fazer o processo de transformar um vídeo em áudio, como transformar um áudio em vídeo, beleza? Isso online. Então, se você jogar no Google, transformar vídeo, né, em áudio, né? Então aí fica mais fácil, porque MP4 é uma linguagem, né? É uma sigla para um formato de áudio. Então bota lá, ó, transformar YouTube em MP4. Você pega o link do YouTube, joga lá no site, né? É hiper simples. É a primeira coisa, primeiro clique que você der ali vai aparecer e você vai conseguir converter para poder usar, tá? A gente vai salvar áudio nas videoaulas do Meet. Se é possível a gente colocar os videoaulas ou usar o áudio da videoaula do Meet. Também, porque o Meet ele permite você gravar. Então, quando você grava o vídeo do Meet, você consegue primeiro... E aí eu não sei, eu não pesquisei muito sobre, tá? Porque eu não uso muito o Meet. Mas olha o que eu faria, tá? Eu gravaria o vídeo do Meet no YouTube... E aí depois eu jogaria a transcrição do vídeo do YouTube para MP4, jogando no Google, né? Cara, pega o vídeo, né, do YouTube e joga para... Ó, isso aí mesmo, ó. É só tirar o U, o endereço vira U, isso mesmo, ó. O URL do endereço é UT. Eu vou mandar tudo isso no material, gente. Vai ter a videoaula e eu mando melhor como é que transcreve o vídeo do YouTube para áudio, tá? Mas o do Meet eu faria. Eu gravaria ele como vídeo do Meet, né? Para YouTube e depois eu converteria em áudio. Essa é a resposta, tá? Cara, eu tô usando uma Camtasia e eu acho ótimo. É para computador e ambiente de edição. Ah, tá, o Camtasia. O Camtasia também é muito legal. Só que ele é meio complexo dependendo do seu operador, do seu sistema operacional, né, do computador, ele trava um pouco, mas é bem interessante, tá? A ideia é se simplificar, né? Então eu tô aqui para poder, tipo, se vocês também querem ter uma gravação profissional, cara, tem um curso da Extraclass, da Carolzinha, que a gente falou aqui na terça-feira, que está aberto, acho que acabou a vaga para esse de agora, mas vai abrir novas turmas. Então vai lá no Extraclass que tem um curso profissional. A ideia aqui é gambiarra, não é nada de profissional, beleza? Que é para poder ajudar, tá? O Camtasia é mais difícil, é lento e pago. Então usa aí o Cut, cara. Faz esse processo aqui que vai funcionar, beleza? Gente, é muito isso. O que eu quero falar com vocês? Vou na parte final, tá? Esse conteúdo, né, e todos os outros conteúdos que a gente faz, né, aqui, que a gente produz, tá dentro de uma comunidade que está no WhatsApp ou no Telegram, tá? E aí essa comunidade no WhatsApp e no Telegram, o link de acesso dela tá lá no nosso link da bio. E aí tem como você entrar na nossa comunidade para a gente poder trocar várias informações que estão lá dentro. O nome da nossa comunidade é Educadores Gênios e ele é muito legal. Segunda coisa muito importante, gente, a gente vai ter uma live surpresa na terça-feira que vem, porque a gente faz uma live terça, que é diálogo e educação, chamando alguém. E na quinta é sempre trazendo alguma inovação, então é esse cara que vos fala, falando no telefone e ajudando aqui com vocês, tá? E aí o que a gente vai fazer, tá? Olha que interessante. Dia 28 é o Dia Mundial da Educação. E aí eu já entrei em contato com algumas pessoas que são bem diferenciadas do que elas pensaram, né, sobre educação e educação do futuro. E a gente vai reunir essa galera toda. Então não deixem de participar na terça-feira que vem. Terça-feira, 7 horas da noite que vem, é o Dia Mundial da Educação.
E por isso, a gente vai fazer uma live porreta, uma live monstra, maneiraça, sobre educação no futuro, beleza? Então, o próximo tema vai ser como educação no futuro, na terça-feira que vem, onde eu vou trazer alguns outros convidados, e eu tenho certeza que vai ser imperdível, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, beleza? Então, eu quero vocês lá, tá bom? O link de todos os materiais daqui tá lá no link da bio. Se vocês têm interesse de trazer um pouco mais de interatividade para a sala de aula de vocês e para a aula digital, a Jovem Gênios tem uma coisa muito legal, tá? Isso eu quero colocar aqui para vocês. Como professor e como, né, escola, a gente está oferecendo gratuitamente o uso das nossas plataformas digitais de aprendizagem com gamificação. Cara, imperdível, gratuitamente. Então, agora, para todas as disciplinas do Fundamental 2. Então, se você tem Fundamental 2, cara, quero trazer mais interatividade, principalmente na questão dos exercícios, com banco de questão, adaptativo, para a molecada jogar, como se fosse, né, estudar e fazer exercício como se fosse jogando, né, e trazer uma forma diferente. Tá gratuito, e o link para poder ter acesso a essas plataformas gratuitas já está funcionando. Tem aqui uma galera que a gente já entrou em contato. Por exemplo, eu vi que a Roberta, do Collection Christian School, que eu conversei com ela hoje. Roberta, não é verdade? A gente não entra em contato para vocês poderem usar de graça? Então, assim, Fundi 1 a gente ainda não tem. Felipe, a gente começou a desenvolver inglês essa semana, tá? Então, inglês a gente vai ter. Todas as disciplinas agora, Gi, além de matemática, beleza? E, além disso, né, outra coisa também que é interessante, a gente está lançando uma plataforma de avaliação, tá? Essa plataforma de avaliação, ela é bem interessante, porque ela é gamificada, é hiper diferente, e também está aberta ali a inscrição para vocês usarem gratuitamente durante a pandemia, beleza? Brigadão, gente. Brigadão. Uma das melhores parcerias que já fizemos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Cara, a matemática é o nosso core. A gente tem 20 mil questões lá dentro. Profissões do futuro. Não sei se você está falando sobre o tema profissões do futuro. A gente não tem nenhum vídeo, nenhuma questão, mas seria algo fantástico. Acho hiper disruptivo, né? O tema ainda não temos, mas eu não sei se você está falando desses professores aqui, desses profissionais que são do futuro realmente, que eu gosto. Gente, vai acabar, como tudo que é bom, dura pouco. 2 minutinhos finais. Quero agradecer a presença de todos vocês. Lembrando as 3 coisas que eu falei aqui que são muito importantes como resumo, tá? Para a gente poder, primeiro, seja vocês, criem o que vocês podem fazer, o MVP. Pensem na gestão de aprendizagem, adaptem os cenários, façam uma aula de acordo com o objetivo de aprendizagem de vocês. Beleza? Se vocês tiverem isso já na mente de vocês, de fazer o básico e entregar algo com a cara de vocês, o sucesso vai vir demais, tá? E além disso, se vocês quiserem acessar tanto a plataforma de avaliação, a plataforma gamificada com todos os conteúdos, a nossa comunidade, tudo isso, e participar das lives, não deixa de seguir a gente, quem não está seguindo, né, de dar ali como seguir primeiro, né, e também o link para poder entrar nos nossos grupos. Gente, obrigado pelo carinho de vocês, por estar aqui, valeu, Tiagão, beijos, Giseles, né, a Gisele do EBE, Gisele de Franca, Gi. Obrigado, Lélia. Obrigado, Charles. Manda aqui um coraçãozinho se vocês gostaram. Pô, eu gosto tanto quando sobe esses coraçãozinhos aqui. Manda aqui pra mim, gente, pra eu poder ficar feliz. Pra eu falar, caramba, eles gostaram realmente. Boa, estão vários coraçãozinhos. É bom que é colorido, né? É hiper diferente. Andréia, obrigado pelo carinho. Diegão, obrigado pelas contribuições. A galera que falou aqui dos aplicativos e trocou. É isso que a gente acredita muito. Regina, beijo grande. Neila, Luciano. Cara, manda um salve pro Rodolfo de Sorocaba. Pô, abraço, Rodolfo de Sorocaba. Tô igual o cantor sertanejo, gostei. Já tô mandando salve. Igual na Xuxa, tá ligado? Quero deixar no salve pra minha família. Pô, então tô igual na Xuxa. Coisa boa. Alexander, obrigado, gente, a vocês pelo carinho. Valeu, Zé, valeu, Gisele. Pô, coisa boa. Toma dopamina, coisa boa, né? Uns coraçõezinhos, né? Toma amor pra mim. Obrigado, Luciana. Obrigado, gente. Obrigado de verdade, tá? É isso, tá bom? Fica tranquila. Gente, fala pra Nise que ela chegou atrasada, mas ela não vai perder nada, porque a gente vai salvar tudo isso. A gente bota nos nossos grupos da comunidade. Então, entre lá pra vocês não perderem, porque isso também vai pro nosso YouTube, beleza? Então, gente, salve grande aí pra vocês. Obrigado, beijo grande e até a próxima. Espero vocês terça-feira que vem, 7 horas da noite, com algo bem diferente. Vocês vão ver. Beijo, mãe!
A minha mãe, Olga Bernadette é minha mãe, tá? Beijo, mãe. Te amo, tô com saudade. O link das plataformas, Flávia, Flaviane, tá na nossa bio, né? Então entra lá na nossa bio, clica, que aí vai aparecer, que aí você consegue pedir para poder usar a plataforma, tá bom? Beijo, Ariel, tchau, Leile. Beijo, gente. Vou lá, tá? Ela é linda demais, minha mãe, né? Olha isso, minha mãe participando da minha live, que delícia. Beijo, gente. Fica bem.